Oi pessoal, bom dia, boa noite, onde quer que vocês estejam assistindo e que horário vocês estejam assistindo. Esse é mais um vídeo do Vivendo a IESEC. Então, vamos falar hoje sobre o processo seletivo. O processo seletivo que era utilizado na IESEC. Na verdade, em São Luís, na época que eu entrei, não era bem estabelecido. Foi se aperfeiçoando aos poucos, com bastante treinamento e reuniões que a gente definia. Mas o processo que era utilizado para a seleção da IESEC São Luís eram para voluntários, mas não quer dizer que por isso a gente iria aceitar qualquer pessoa. Não porque por má vontade, mas porque eram cargos específicos e com perfis específicos que tinham que ser encaixados, digamos assim. Então, nós utilizávamos, acho que a IESEC no Brasil ainda usa também, que é a seleção por competências e valores. Por que fazer seleção por competências? As competências são comportamentos inatos da pessoa, são comportamentos que ela mostra, são valores que ela mostra através dos comportamentos que são próprios dessa pessoa. E porque a gente utilizava essa seleção por competências, porque os comportamentos são coisas que a pessoa ela só faz, é inconsciente. Então, o fato de ser meio que inconsciente diminuía a chance do candidato mentir para passar e depois mostrasse que não estava tão apto ao cargo. Então, as competências são pequenos sinais que a gente consegue ver através de comportamentos. Então, por exemplo, se a gente definiu que a gente precisava de um membro de uma área operacional, que era quem realmente trabalhava diretamente com o intercâmbio. Por exemplo, uma pessoa que vai ser responsável por vender o intercâmbio para organizações, para escolas particulares, ou então para órgãos e tudo. Ela tem que ser uma pessoa com boa comunicação, que saiba vender bem, uma pessoa que seja desinibida, que não tenha tanta vergonha. Então, durante o processo seletivo, na primeira etapa, que a gente fazia dinâmica em grupo, eram feitas provas que fizessem com que os participantes eles debatessem entre si. Nesse debate, eles iam mostrar alguns sinais. Então, se a pessoa ela já elevava a voz dela e mostrava uma postura um pouco agressiva, ela não era uma pessoa adequada para o que a gente estava procurando, digamos assim. Porque ela era incompetente, porque ela não era capaz? Não. Mas porque a gente precisaria de uma pessoa que seja maleável, flexível, para vender o intercâmbio, por assim dizer. Então, essa competência que ela mostrou não é a que a gente está procurando. Ou ela vai de encontro ao que a gente estava procurando. Além de selecionar por competências, que era a primeira etapa, dinâmica de grupo, a gente selecionava depois quem passava do processo da dinâmica de grupo para a entrevista, que já é um processo de seleção diferente. É um processo de seleção por valores. E por que agora valores, né? Porque, na verdade, a gente procurava pessoas que estivessem de acordo com os valores da IESEC. Não exatamente que concordassem e seguissem todos, mas que eles entregariam uma coisa de acordo com o nosso objetivo, que era vender experiências relevantes de liderança. Não só através do intercâmbio, mas da membresia também. Então, por exemplo, eu trabalhava com recursos humanos, eu trabalhava diretamente com liderança, mas não com liderança através do intercâmbio. Eu trabalhava com liderança através dos membros, que eu fazia o processo de seleção, de imersão nos conteúdos da IESEC, o processo de aluminação, que na verdade é quando a pessoa sai e ela se torna alume. Então é um membro, mas é um ex-membro, mas que ainda tem de certa forma uma ligação com a IESEC. Então, a seleção por valores é muito mais de conhecer o candidato, de saber o que ele está procurando e alinhar, ver se está alinhado os valores individuais dele com os valores
da IESEC. O que era feito nessa entrevista era ser elaboradas perguntas que seriam feitas ao candidato que testassem ou que buscassem nele um perfil diante dos valores da IESEC. Então, por exemplo, um dos valores é ser cidadão global. Então, pergunta se a pessoa já viajou, se ela não viajou, para quais lugares ela viajaria, para quais lugares ela não viajaria. Essa pergunta é bem pegadinha, digamos assim, porque aí a pessoa vai mostrar a história de vida dela, como ela se porta no dia a dia, que é diferente das competências, porque as competências são uma coisa inata. E os valores, eles são coisas que a gente escolhe pra gente, não é inato, não é natural. Então, por exemplo, eu poderia ou não ser um cidadão global, eu poderia ou não buscar pela excelência. Isso não significa nada relacionado à minha personalidade, mas às minhas escolhas de vida. Então, a gente fazia esses dois processos. No final, seriam avisadas as pessoas que tinham passado, né? A gente ligava, você passou e tudo. Como nas organizações em comum de voluntários, como em muitas empresas. Então é preciso esse processo seletivo até para você proporcionar uma experiência melhor para os membros. E era assim que a gente fazia. Espero ter sido didática e ter sido útil em relação às dúvidas que vocês tinham com o processo seletivo. Até ajuda, acredito, em quem faz alguns processos seletivos, tanto para empresas como para organizações, ligas universitárias, etc. Até se você for de outro estado e quiser participar da IESEC também. Eu espero ter sido clara. Então, nos vemos por aí, né? E obrigada por acompanhar o canal.